Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa recapitulação da Escola Sabatina. Essa será a nossa primeira recapitulação do ano de 2026. Você é o nosso convidado especial. Hoje, ano novo, trimestre novo e tema novo, né? Hoje nós iremos iniciar o estudo do seguinte tema: Cristo em Filipenses e Colossenses. Esse será o nosso tema durante esse primeiro trimestre de 2026. Eu já convido você a adquirir seu guia de estudo. Caso você não adquiriu ainda, eu acredito que a nossa equipe irá colocar aí um QR Code, onde você poderá ser direcionado para que você possa adquirir seu guia de estudo, que é muito importante. Nós temos o hábito de estudar a lição durante todos os dias da semana. Cada dia da semana tem um tema. E no sábado nos reunimos aqui para fazer a recapitulação e rever aquele assunto que nós estudamos ali ao longo da semana. Então o guia de estudo é importante por esse motivo. A primeira lição desse trimestre tem o título Perseguidos, mas não abandonados. Nós vamos ver aí a missão de Paulo ali no início, né, da igreja primitiva, da igreja do cristianismo. Paulo ele foi um dos principais ali a espalhar o evangelho para o mundo, e nós iremos ver especialmente ali o evangelho sendo implantado ali na igreja de Filipos e de Colossenses. Então esse será o nosso tema do trimestre. Para nós fazermos a recapitulação, nós temos aqui a presença do nosso querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, aprendendo, né, e repassando daquilo que estudamos, né, recapitulando aqui. Vocês possam também compartilhar essa mensagem, lançar sobre nós as suas orações, para que esteja aqui nos abençoando, né? Deus esteja nos abençoando. Amém. Querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado e feliz ano novo. 2026 a gente está aqui continuando estudando a palavra do Senhor e cada vez mais fortalecendo a nossa fé e nos preparando para a volta de Jesus, e queremos que vocês todos façam parte desse grande movimento que Amém. É a volta de Jesus. Amém, é isso mesmo. Querido irmão José Oliveira. Opa, bom dia, feliz sábado, Deus abençoe a todos. É um privilégio poder estar juntos, revendo aquilo que estudamos e aprendendo a importância desses estudos. Nós já estudamos aqui vários assuntos, e esse aqui, sobre Paulo e a sua trajetória missionária, vai nos trazer, sem sombra de dúvida, um alento, né, para a nossa pregação também hoje, né? E é um privilégio estar com você, continue conosco, nos ajudando, ouvindo e participando também. Qualquer coisa, estamos por cá para qualquer ajuda que você precisar. Um abraço e é um privilégio. Muito bem. E lembrando que a cada ano novo, né, a cada ano que a gente vê chegar, no caso 2026, significa que é um ano a menos para a volta de Jesus. Amém. A gente está cada vez mais próximo, né? A cada dia, na verdade, né? Só que um ano já é um tempo maior, um espaço maior de tempo, né, Messias? Com certeza. Então, se a gente não sabe o dia nem a hora que Cristo irá voltar, nós sabemos que ele vai voltar em breve, mas nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que a cada ano que passa é um ano a menos para que ele volte. E nosso maior desejo é que ele volte logo. Então, devemos nos preparar, né? Porque Cristo pede isso, que cada um de nós estejamos preparados para o seu retorno. Não é desejo de Deus que ninguém se pereça, né? Pedro diz lá na sua carta, acho que na segunda carta de Pedro, né? Ele diz que Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, ele tem paciência, esperando que todos nós chegamos aonde ele quer, que é o arrependimento, a confissão dos nossos pecados e ser transformado pelo sangue de Jesus. Pegue sua Bíblia e abra aí no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Antes, porém, de fazermos a leitura do verso, iniciarmos aqui a recapitulação, vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos abençoe para que a palavra de Deus frutifique em cada um de nós. E também agradecer a Deus por mais um ano, né, que não é qualquer um que tem o privilégio de ver nascer um novo ano, né? Pensei, muitas e muitas pessoas que nós conhecemos não teve a oportunidade de ver chegar a 2026, então precisamos agradecer também. Eu gostaria que você, Messias, fizesse a oração. Sim, vamos orar então. Bondoso Deus,
Queremos agradecer, Senhor, por tudo. Queremos agradecer por mais esse novo ano e, como o Fábio falou, nossa gratidão é porque o Senhor conservou-nos com vida, Deus. Amém. Muitos não tiveram essa oportunidade, mas o Senhor tem nos abençoado e derramado essa bênção na nossa vida, e isso é a expressão da nossa gratidão. Amém. Queremos também agradecer por estarmos aqui, Senhor, neste templo sagrado, na Tua Santa Casa, Deus, nesse dia santo, diante da presença de um Deus Santo, e estudando as Tuas santas verdades, Deus, que é para a nossa salvação. E para isso precisamos da ajuda do nosso professor, que é o Espírito Santo. Amém. Que Ele se faça presente aqui, que Ele ilumine nossa mente, para que nós consigamos passar, Senhor, essa mensagem de esperança e salvação para outras pessoas, a fim de que elas também sejam envolvidas pelo Teu amor e sejam nutridas dessa bendita esperança que é a volta de Jesus. Pois é no nome dele que pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Já localizou o verso no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Você lê para nós, Wagner, por favor? Isso. E diz bem aqui assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Muito bem, então aí Paulo ele faz essa exortação para cada um de nós, né? Claro que a carta de que Paulo escreveu aos Filipenses era direcionada para o povo de Filipenses, a igreja de Filipenses, mas serve para a gente também hoje. E o interessante é que quando Paulo ele diz isso aí, né? Alegrem-se ao Senhor, alegre-se sempre no Senhor, ele estava preso, então, né? Um paradoxo, né? Ele preso ali, sofrendo tantas provações e como é que diz? Restrições, né? Ele pede que a igreja se alegre-se sempre no Senhor. Eu paro para analisar aqui, Fábio, que ele foi acusado, né? Para ser preso, ele deveria ser acusado. A principal acusação naquela época para um pregador de Jesus Cristo como Paulo, principalmente pregando em ambiente romano, né? Dominado pelos romanos, é que se você pregasse sobre qualquer outra pessoa além do imperador como Deus, você iria ser julgado, preso, torturado, né? Morto, porque o Deus que deveria ser adorado era o próprio imperador. E ali Paulo ele estava sendo acusado disso, né? De ser um pregador de Jesus Cristo, pregando a outra pessoa. Além do mais, ele era uma pessoa muito bem reconhecida, sim. E muito bem vista no meio fariseu, que os fariseus também eles eram vassalos, né? Vamos dizer assim, de Roma, né? E quando a gente para analisar, Paulo ele estava sendo agora colocado no pior cenário possível, qual ele nem imaginava se fosse alguns anos atrás. E ele realmente foi acusado injustamente, né? Ele estava ali preso, cansado, mas porém dizendo, né? Alegre-se, ou seja, ele tinha aquilo que nós mais chamamos hoje de esperança, né? Interessante é que, se você prestar bem atenção no verso, ele praticamente se repete, né? Só com a frase diferente, mas com o mesmo objetivo, né? Alegre-se sempre no Senhor. Em outras palavras, irmãos, a gente precisa ter a nossa felicidade em Deus. É só em Jesus que a gente tem essa alegria. E o verso volta a dizer, outra vez digo, ele estava repetindo aquilo que ele já havia dito, né? Alegre-se. Cá embaixo na lição tem um pensamento que diz assim: eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias, seja ela, como o Fábio colocou, como ele estava em prisão, ou seja ela em bonância. Aí hoje em dia a gente pensa assim: eu posso estar bem financeiramente, posso não estar. Eu posso estar bem de saúde, posso não estar. Eu posso estar bem com a minha família, também posso não estar. Mas o objetivo é estar sempre alegre no Senhor. Queridos, eu tenho uma preocupação, e eu já pesquisei a Bíblia, já estudei, e eu já entendi algo. Deus jamais vai permitir que um ser humano, um filho seu, passe por alguma vicissitude na vida, alguma dificuldade, sabendo que ele não vai poder resistir. Deus não vai fazer isso, porque ele sabe que se você não ter a capacidade, não buscar ele para vencer, ele está sendo injusto, ele está dando uma carga, sabendo que o filho não vai poder suportar. Por que Jesus veio e morreu na cruz? Porque ele sabia que o seu filho Jesus suportaria aquilo para salvar a humanidade. Então assim, quando ele fala, filho, se alegre em mim, ou siga-me, deixe tudo e siga-me, porque ele tem um objetivo. Eu não consigo, consegue, se buscar, se colocar o joelho no chão, aqui como está Paulo, estava preso, buscando o Senhor. Às vezes nós estamos apenas com o dedo doendo, não vou na igreja que meu dedo está doendo.
Então a gente tem que aprender a conviver com as circunstâncias da vida, mas sempre se alegrando no Senhor. É isso mesmo, exatamente. Quando a gente lê aqui as cartas de Paulo e vê tudo que ele passou por conta de pregar o evangelho, levar a mensagem da salvação para as pessoas, a gente vê a resiliência dele e também o compromisso que ele tinha com o evangelho, porque em circunstâncias muito desafiadoras, de tantas coisas que ele passou, mesmo assim, ele não desistiu de levar aquela mensagem para as pessoas. Ele foi muito perseguido, foi muito maltratado, e mesmo assim, ele nessa carta aqui de Filipenses, ele pede para que todos nós nos alegremos no Senhor. Quer dizer, o foco da gente não deve ser que a gente, por seguir Jesus, a gente vai viver uma vida fácil. Hoje tem aí teologias aí falando que se você seguir Jesus, você vai ter uma vida fácil, né? Por exemplo, a teologia da prosperidade, não é coisa que não é bíblica, mas quando a gente vê aqui Paulo, nessa circunstância toda, é da gente nos envergonhar do nosso evangelho, porque a gente desiste por muito pouca coisa. É isso mesmo. E Paulo, ele transforma tudo aquilo de, vamos dizer assim, de ruim que ele estava passando em algo positivo. Ele, aqui na carta de Filipenses, né, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então Paulo, ele preso, ele mostra para os irmãos que tudo aquilo que ele estava passando serviu para fortalecer a igreja, fortalecer a fé dos irmãos e fazer com que os irmãos espalhassem cada vez mais o evangelho. Interessante que, como o Zé falou no início, e Wagner também, ele foi acusado e foi preso. E nós sabemos que o motivo que Paulo foi preso, assim como o motivo que Cristo foi preso e morto, e vários outros profetas foram mortos, era simplesmente Satanás utilizando-se de poderes humanos, né, ali da política, enfim, de qualquer poder humano, para perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus. E Paulo, ele sabia que ele poderia morrer na prisão, ser morto, assim como ele foi, né? Futuramente, mais para frente, ele acabou sendo executado a mando do imperador romano, né? Então, ele não estava ali preocupado apenas com a sua vida. A preocupação de Paulo era com a igreja, com a pregação, o avanço do evangelho, porque ele sabia que a vida dele, como ele mesmo afirma, né? O morrer para mim, ele afirma que, eu até esqueci como é que é a frase, o morrer para mim é Cristo, algo nesse sentido. Ele quis dizer que a vida dele... para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, né? Exatamente, ele quis dizer que a vida, para ele, a vida dele não tinha valor, que o valor que ele colocava acima da vida dele era a pregação do evangelho. Por quê? Porque ele sabia que ainda que ele fosse morto ali por causa do evangelho, por causa do nome de Cristo, é por isso que ele diz prisioneiro em Cristo, ele sabia que ele seria recompensado, né? Que o galardão ele receberia com a ressurreição na volta de Cristo. E aí, Fábio, ele tem uma frase aqui que é bem interessante. Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluísse, como a gente sabe que incluiu, ser preso ou ser perseguido, ele estaria pronto para isso. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com o seu corpo físico, ele estava preocupado, como você falou, com o desenvolver ali do evangelho, para que as pessoas tivessem conhecimento. Eu costumo dizer assim, quando a gente tem Jesus, quando a gente aceita Jesus, é uma emoção, é uma alegria tão imensa que inunda nosso ser, que toma conta do nosso ser, que tudo aquilo que a gente quer falar é sobre Cristo, que tudo aquilo que a gente quer viver é sobre Cristo. As pessoas perguntam, mas você é fanático? Não é fanatismo, é uma realidade que está dentro de você. Eu gosto de fazer muito exemplo assim. Você usa um perfume bom, você gosta daquela fragrância, você se identificou, aí você fala de uma forma tão assim, tão simples do perfume, do produto, que as pessoas acreditam e compram também. A mesma coisa é Paulo.
Paulo tinha assim uma vivência tão íntima com Cristo quando ele conheceu o Evangelho, porque a gente conhece a história de Saulo, para depois ser esse homem Paulo. Ele tinha uma vivência tão íntima com Cristo que a alegria dele era falar de Cristo. E nós temos que ser assim também. Essa lição veio justamente para isso, para nos resgatar daquela mornidão que nós estamos vivendo e nos restaurar para falar de Cristo, para abrir a boca. É tão gostoso servir a Cristo. Mas você não faz isso, não faz aquilo, não tem problema, eu não sinto necessidade, porque o meu viver é Cristo. E como Paulo disse, se for ter que sofrer, ele vai sofrer. Eu digo a mesma coisa, mas se a gente tiver que sofrer por amor a Cristo, que vamos sofrer, mas como disse o verso, se alegrando sempre no Senhor. O interessante também da vida do apóstolo Paulo é que ele não olhava para a dificuldade que ele passava. Isso. E ele aproveitava as dificuldades para pregar o evangelho. Aqui na parte aqui de domingo, embaixo aqui, fala bem assim, ó, sobre ele na prisão. Diz assim, ó, oficial de Jerusalém, por Pilatos, Cesareia, peraí, só encontrar. Paulo esteve preso, não é? Contudo, Paulo usou esse termo para se referir a um grupo de pessoas, falando dos guardas, né? Da guarda pretoriana, não ao local. Ele disse, toda a guarda pretoriana passou a conhecer o evangelho. Está em Filipenses 1:13. Fábio não leu aí, mas está um pouco abaixo, né? Exato. Fala assim, em Roma, essa guarda era formada por soldados de elite, chegando a 14 mil pessoas que protegiam o imperador e guardavam seus prisioneiros. Quer dizer, não é porque Paulo estava ali preso que ele deixou de pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Ele usou, por isso que Fábio mesmo falou, né, que não era porque ele estava preso em cadeias, ele estava preso com a missão, aqui preso em Cristo, né? Paulo, prisioneiro em Jesus. Então, o que estava prendendo Paulo era o quê? Era porque ele tinha a missão de pregar o evangelho. E mesmo que fosse na prisão, ele ia fazer isso, como ele fez. Verdade. Exatamente. E, além disso, Paulo, muitas vezes, né, ele se sentia ali abandonado, não por Cristo, mas por alguns irmãos. Ele chega a mencionar isso, inclusive, nas duas cartas, né? Sim, sim. Então, nem isso fez com que Paulo desanimasse. Pelo contrário, ele, o tempo todo, buscando exortar a igreja, e a preocupação de Paulo, a gente vê isso nitidamente, especialmente nessas duas cartas, que era corrigir, né, o rumo que a igreja estava tomando. Né? A gente vê isso tanto nas cartas que ele escreve às igrejas de Coríntios, e nessas duas cartas aqui também. Ele muito preocupado para que a igreja não se desviasse do seu curso, né? Porque Paulo sabia que o inimigo, ele faria de tudo para desviar a igreja do seu rumo, né? A gente estava mencionando até a questão da chegada, né, do Império Romano, que ele acaba se rendendo ao cristianismo, só que na verdade ele introduz ao cristianismo todas as doutrinas do paganismo, né? Então, Paulo sabia que isso poderia acontecer, e a preocupação de Paulo era essa: fazer com que a igreja seguisse o rumo na sã doutrina, não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. E ele não observava a questão das coisas que ele estava passando, se o irmão abandonou ele ou não. Ele sabia que ele tinha que manter aquele caminho, né? Aquela orientação para a igreja. E sem perder de vista, né, Fábio e os irmãos aqui, vocês que estão nos assistindo, estamos num grande conflito entre a verdade e o engano, né? A justiça e a maldade. Então, e Jesus mesmo falou que esse mundo jaz no maligno, que Satanás, né, por usurpação, ele é o príncipe usurpador deste mundo. Então, é um grande conflito. E esses poderes aí dos maus, os poderes das trevas, eles dominam a política, dominam a religião, dominam quase tudo. E o evangelho veio para, vamos dizer assim, levar essa mensagem de libertação. Então, a gente encontra nesse grande conflito. Então, por causa disso, ele era preso. Paulo não era preso porque ele era um bandido, uma pessoa ruim. Não, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa que levava o bem para a pessoa, a mensagem de salvação. Mas, por conta do grande conflito, ele estava sendo preso. Ele só estava indo injustiçado só estava indo contra os princípios da época. E, inclusive, a lição vai dar um conselho para nós, dizendo assim: somos tentados a olhar
para a circunstância que enfrentamos ou para fraquezas e fracassos e desanimar. Nesse momento, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Quais são essas ferramentas? A palavra dele, né? Como a lição diz, que é a Bíblia, né? A sua palavra, a palavra da verdade, e o Espírito Santo. Isso aí é o que vai fazer com que nós tenhamos alento. Quando nós estudamos a sua palavra, que o Espírito Santo nos convence da verdade, né? E conhecerei a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, evidentemente, não tenho dúvida que você vai viver uma vida diferente. E aí, a gente não tem medo do que virá. Porque vamos fazer aqui um exemplo para que quem está nos acompanhando entenda. Se você é um estudante da palavra de Deus, se você é um fiel servo de Deus, mas se vem a perseguição, se vir um decreto que você a partir de hoje não pode fazer mais tal coisa, né? Se você fazer, você vai ser perseguido. E se você não tem aquela coisa como base de regra de fé, como por exemplo nós não temos, né? Muitas coisas nós não temos como regra de fé. Nossa regra de fé é a Bíblia. Aí vem a pergunta: como que nós vamos viver? Nós vamos aceitar aquela carga que está contra o nosso princípio, que princípio não se revoga, princípio cumpre, né? Essas propostas são bíblicas, ou nós vamos estar firmes e ser perseguido como Paulo foi perseguido? Fica aí, né, uma interrogação para que você entenda que, ao estar firmado na palavra de Deus, temos o pleno conhecimento de que mais cedo ou mais tarde vamos ser perseguidos. Aí vamos estar preparados para dizer assim: em Cristo devemos nos alegrar, alegre-se. E ele estava preso quando ele disse isso, né? Imagina aí, né? A situação psicológica de Paulo ali é incrível, porque ele, em muitos momentos, como o Messias falou, a resiliência dele foi ativada de forma abrupta, né? Porque não é fácil passar por todas aquelas situações, e principalmente ainda escrevendo, né? Ou que outros estariam escrevendo para ele, né? De qualquer forma, essa mensagem foi levada. E assim, passar tanto tempo fazendo esse serviço de ser preso, ser perseguido, estar viajando, pregando, discipulando outros e levando a mensagem, e ainda conseguir trabalhar, né? Porque ele tinha que manter a vida dele, né? Ele disse que a nenhum momento ele dependeu necessariamente de outras pessoas. Ele sempre tinha um trabalho dele. E como diz aqui que essa situação de Paulo aqui está atrelada no momento em Efésios e Filemon, né? E aqui diz em Filemon algo muito interessante, do capítulo 1 em diante, que fala bem assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, em várias epístolas ele fala a mesma coisa sobre isso, e diz bem assim: e o irmão Timóteo ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e o irmão Arquino, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E eu paro para analisar aqui que eles se reuniam. Ou seja, se eles se reuniam e estavam sendo perseguidos, eles se reuniam de forma velada. E muitas vezes se reuniam de forma velada, como se fosse uma reunião de família, mas na verdade para cultuar o Senhor Jesus Cristo e aprender sobre Ele, né? E eu me lembro muito que isso aqui nunca acabou, por mais que a mensagem de Jesus Cristo chegou ao mundo todo, mas isso nunca se encerrou, porque no inverno soviético, na Rússia, na década de 20, na década de 30, de 40, 50, muitas pessoas passavam por isso aqui, entendeu? Até o encerramento do período de Stalin, muitas pessoas elas se reuniam em casas ali, e muitos ali ainda eram colocados como espiões. Verdade. Ou seja, uma pessoa chegava e começava a visitar a sua casa interessada no Senhor Jesus Cristo, mas na verdade ele era enviado do governo para saber onde vocês se reuniam, para poder entregar, entendeu? E muitos eram perseguidos, mortos e presos. Verdade. Aqueles que eram mortos ainda tinham um sofrimento ali encerrado, né? Mas muitos eram levados para campos de concentração e sendo mortos, entendeu? Isso. Não devemos esquecer que no tempo de Paulo a religião predominante era o paganismo. Então ele estava levando uma mensagem ali
de um único Deus. Então, era uma confrontação com aquele sistema dominado por Satanás, e o mal não ia ficar de braços cruzados, né, Fábio? Com certeza. E isso mostra para a gente, Messias, reforçando o que eu havia dito agora há pouco, que a preocupação de Paulo não era se a igreja estava sendo perseguida, se os irmãos da igreja tinham que comer, o que vestir. Claro que isso fazia parte da preocupação dele. Mas a principal preocupação de Paulo era que a igreja seguisse pelo rumo certo, a doutrina correta, adorando e servindo ao Deus verdadeiro. E a gente vê, por exemplo, na epístola de Paulo aos Colossenses, que parece que dá a entender que os colossenses não tinham a noção plena de quem era Cristo. E aí Paulo vem e explica para eles quem era esse Cristo, esse Senhor. Ele mostra, né, que a gente lê aqui, por exemplo, em Colossenses, né, capítulo 1, a partir do versículo 15, né, ele diz assim, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo mostra ali claramente que Cristo, aquele Cristo que veio e foi morto na cruz e ressuscitou, era o próprio Deus. E algumas pessoas, inclusive, afirmam, você que nos acompanha aí, já deve ter ouvido algumas pessoas afirmando que esse texto aqui de Colossenses mostra que Cristo foi criado, porque eles pegam esse versículo aqui isolado e interpretam da forma que eles bem querem. Diz assim, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ou seja, se ele foi o primogênito, foi o primeiro a ser criado. É o que alguns afirmam. Só que eles não entendem, ou entendem e parece querer não entender, quer empurrar esse goela abaixo da gente, que esse primogênito aqui quer dizer a preeminência da importância, não de que foi o primeiro criado. Cristo não foi criado, ele é o criador. Tanto é que você, seguindo lendo o texto aqui, você vai entender que ele criou, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, seja dominação, seja principado. Tudo foi criado por ele e nele e para ele. Isso. Então não tem como dizer que Cristo foi criado. E quando a gente vai para Colossenses capítulo 2, versículo 9, deixa muito claro. Diz assim, ó, nele, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se você ouvir alguém ensinando aí que Cristo foi criado, não dê ouvidos a essas pessoas, porque são pessoas que estão ensinando heresia. Está sendo utilizada pelo inimigo. Cristo, ele é o criador de todas as coisas, ele nunca foi criado, ele não tem começo nem fim. Ele mesmo diz isso para João lá no Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Cristo criou todas as coisas para ele e por ele. Então não tem como. Era essa a preocupação de Paulo. Paulo sabia que, como foi dito aqui, né, que havia um sistema religioso pagão que ensinava vários tipos de adoração a vários deuses, e Paulo queria que a igreja seguisse adorando o único Deus verdadeiro. Verdade. Tanto em Filipos como em Colossenses, a preocupação de Paulo é mostrar, era pregar a realidade que ele estava conhecendo. Essas cartas de Paulo costumava saudar os irmãos como santos. Por que como santos? Porque eram pessoas que, ao conhecer aquele evangelho, não é que ele se tornava melhor do que as outras pessoas, ou em outras palavras, se santificava, não, mas é porque eles eram separados ali agora para aquele princípio, para aquela adoração. Como já foi dito, aqui o único Deus existente na época era o imperador. As pessoas só podiam se reportar a ele, mas quando ele conhecia um Deus criador, como você acabou de ler aí, redentor, protetor e salvador ao mesmo tempo, aí não tinha como você ficar calado. Por isso que Paulo sofria as agrúrias, tudo que ele sofreu por Cristo. E o que nós também devemos fazer. O que é importante na sua vida? É a sua vida ou Cristo? É Cristo por quê? Porque ele aqui é quem vai me dar fazer a diferença entre a minha vida carnal e a minha vida espiritual. É Deus quem vai fazer isso através do Espírito Santo, como foi dito aqui, através de sua palavra, com o guia do Espírito Santo. É justamente o que ele acabou de colocar aqui, chama a nossa atenção de nós como adventistas, porque nós cremos no Cristo como um Deus criador, né? Não como um filho criado, porque ele não teria... A própria Bíblia deixa bem claro em vários dos seus termos que a criatura não pode criar, uma criatura não pode criar, aquilo que foi criado não pode criar.
Então, assim, se Cristo criou, como lemos aqui em Colossenses 2,9, né? Se nele tudo foi criado, então ele não foi criado, ele é o Criador, né? Todas as coisas se mantêm e substituem ele. E Paulo acreditou nisso e pregou isso, e as pessoas estavam seguindo ele de uma forma tão extraordinária que não tinha perseguição. Na verdade, a Bíblia só vem contando a história de Paulo que foi perseguido, mas muitos outros foram perseguidos e mortos por causa desse evangelho. A gente tem que entender isso. E não deixamos aqui de atentar, né, que Paulo nunca foi em Colossos, não é? Não há registro de uma visita de Paulo em Colossos, o que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. Então, ele não visitou essa cidade, Colossos, mas a pregação acontecida em outros lugares, principalmente na igreja, na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante da Ásia. Então, as pessoas que ouviram aquela mensagem que ele passou, levou o evangelho. Uma dessas pessoas que aqui a lição fala, né, é Epáfras e depois Filemon, né, que ele escreveu uma carta a Filemon, e Filemon era de Colossos, e Epáfras também era de Colossos. Então, ele escreveu essa carta falando da divindade de Jesus, de um Jesus divino, de um Jesus Deus, não de uma criatura, e sim de um Deus criador que se tornou uma criatura. Aí é diferente. Então, essa narrativa de que Jesus não é Deus coloca em risco a nossa própria salvação. E isso aí é simples de se explicar, pegando do que Fábio falou aqui, como diz em João, diz bem assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, assim, é de forma simples. Uma coisa é fácil de nós interpretarmos. Quando algo não significa aquilo que realmente está sendo dito, ou quando alguma pessoa, ela em discordância, sabendo que aquilo é verdade, mas em discordância com a nossa opinião, ou a minha, ou a opinião do conjunto todo, essas pessoas colocam ideias, né, colocam invenções para poder distorcer e influenciar a outros. Então, assim, se essas pessoas elas fazem isso, é simplesmente porque elas já estão completamente possuídas de maldades e querem fazer com que as outras pessoas elas não acreditem que realmente Jesus Cristo ele é um Criador. Então, e ele foi um Criador, né? Foi, é e sempre será. Então o fator principal é esse aí. O nosso tempo hoje, infelizmente, é um pouquinho mais curto, né? A gente já está chegando aí para o final aí da nossa recapitulação. E eu gostaria de que nós fizéssemos as nossas considerações finais para a gente encerrar o estudo. Infelizmente não vai dar para a gente esticar um pouquinho mais, o tema é bem amplo, né? Essa primeira lição do trimestre, mas como o nosso tempo é um pouco mais curto, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. É um privilégio, foi bom estarmos juntos. Eu quero só dizer o seguinte: nós estamos só começando o estudo, né? Vimos aqui hoje, já deu uma puxadinha aí sobre a história de Paulo e os conselhos que veio para nós, e quero pedir a você que continue nos acompanhando para a gente poder desenrolar esse tema aí por uns bons dias aí. Muito bem, irmão Messias. Eu vou terminar aqui com uma parte aqui de quarta-feira, que diz assim: as práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade ao Evangelho. A mesma coisa acontece hoje. A gente enfrenta muitas dificuldades na pregação do Evangelho por causa de conceitos estranhos que adentrou na igreja. Verdade. Felizmente, entrou muitos conceitos estranhos na igreja e isso aí fermentou a igreja de Deus, e Deus quer restaurar a verdade na vida de cada um de nós para que a gente se apegue à palavra de Deus e nos prepare para a volta de Jesus. Muito bem, Wagner. Na mensagem escrita no Orientador dos Jovens da irmã White de 1899, precisamente 9/11/99, diz bem assim: para cada pessoa que está crescendo em Cristo haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo em busca da graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais abandonarei. Eis que estou com vocês todos os dias, amém, até o fim dos tempos. Amém. De fato, o objetivo principal de Paulo sempre foi Cristo.
E o objetivo da lição desse trimestre, ele começa assim, ó, Cristo em Filipenses e Colossenses. Nosso objetivo aqui no estudo da lição é a pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. E a gente sabe que Satanás utiliza muitos meios e muitas pessoas para tentar tirar Cristo de cena. Muitas vezes tentando tirar a divindade de Cristo. Só que ele nunca irá conseguir. E qualquer pessoa que se levanta contra Cristo não vai conseguir, porque Cristo é o vencedor. Amém. E eu queria deixar muito claro para você que nos assiste que não há possibilidade nenhuma de Cristo ter sido criado. Se você crê nas Escrituras, você não pode crer que Cristo foi criado, porque as Escrituras deixam muito claro. Você pega aqui, por exemplo, no capítulo 1 de Colossenses, versos 17, diz assim, ó, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, como que uma pessoa que foi criada pode fazer com que todas as coisas, ele foi criado, mas ele veio antes de quem o criou. Porque ele veio antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Isso é impossível. Alguns afirmam também aqui no verso 18 que está dizendo que Cristo, ele não pode ser, aqui diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então as pessoas, para que em tudo tenha preeminência. Aí as pessoas afirmam que está dizendo aqui que esse verso é mentiroso, porque quem morreu primeiro foi Moisés, na história da humanidade, né? Morreu e ressuscitou. Então, para Cristo ser o primogênito dentre os mortos, ele tinha que ter morrido primeiro que Moisés e sido ressuscitado. Só que, mais uma vez, a palavra aqui, primogênito, tem a ver com a importância. Preeminência. Não é ordem cronológica. Não. Ele não quer dizer que ele morreu primeiro e foi ressuscitado. Nós sabemos que a Bíblia mostra que o primeiro ser humano a morrer e depois ser ressuscitado foi Moisés. Aí depois veio ali o filho da viúva, veio depois algumas pessoas que foram ressuscitadas. Até o próprio Cristo ressuscitou duas pessoas, né? A filha de Jairo e o Lázaro. Lázaro e o rapaz que ia ali no cortejo fúnebre, né? A viúva de Naim, né? Ele ressuscita aquele jovem ali. Então, pelo menos 3 pessoas Cristo ressuscitou. Porém, todas essas pessoas que foram ressuscitadas, inclusive o próprio Moisés, elas foram ressuscitadas porque Cristo iria morrer e ressuscitar. É por isso que Paulo diz que se Cristo morreu e não ressuscitou, vã a nossa fé. Então, não acredite em qualquer heresia que você ouve principalmente pela internet, né? E quero te agradecer muito por você continuar aqui nos acompanhando. Saiba que tudo que nós fazemos aqui é pensando exclusivamente em você, para que a gente consiga te transmitir um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus, e que assim essa verdade seja espalhada aí por toda a terra, para que nosso Senhor e Salvador volte logo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família, e contamos sempre com você aqui na nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina.